Então, você pode ver isso aí, tá? Vou me lembrando. Ah, tá. Se você que é adulto decidir entrar na piscina, tem que lembrar que é com roupas grossas, tampando em cima e embaixo, ok? Não, não, ninguém dia primeiro é dia de mostrar o tanquinho, tá bom? Seja ele vazio ou cheio, né? Não é dia de mostrar o tanquinho. Então, roupa coberta para a gente evitar qualquer tipo de desconforto. Morta de short grosso, principalmente, né? E aí pode bagunçar à vontade, enfim. Efésios capítulo 6, versos 10 e 12. Nós estamos fechando com o pessoal da pizza, tá? Provavelmente a gente vai comprar umas 80 pizzas grandes para a gente fechar o evento. Quer dizer, dá quase meia pizza para cada pessoa. Então eu acho que a gente vai servir um coffee break, né? No inteirinho da tarde para a noite. Acho que dá para gente se divertir, né? E aí ninguém vai meter a mão em nada, todo mundo vai poder se divertir à vontade, enfim, curtir bastante o evento. Capítulo 6, versos 10 e 12 diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã, tudo que já ouvimos aqui, ó Deus, nesta manhã. Eu agradeço ao Senhor, agradeço pela presença de todas as pessoas que aqui estão. Eu louvo ao Senhor pela presença delas. E também, ó Deus, queremos interceder pelos nossos irmãos que na data de hoje estão viajando, aproveitando esse tempo de feriado. Eu peço ao Senhor que também seja um tempo abençoado, regenerador e gratificante para cada um deles. Em nome de Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, para a gente introduzir o que eu quero falar para você aqui nessa noite, eu queria que você imaginasse comigo uma estrada reta. Eu me lembro quando eu fui a Goiás uma vez, e eu morava na região de Miradouro, lá Muriaé, e de Muriaé até Belo Horizonte, que a gente tinha que chegar a Belo Horizonte, a gente costumava dizer que o engenheiro que fez aquela estrada ganhou por curva, de tanta curva que tem. E não é pista duplicada, então era uma tensão redobrada, um cansaço redobrado viajar naquela estrada. Mas quando a gente passava de Belo Horizonte para chegar até Goiás, nós experimentávamos muitas retas e aquilo era muito valioso para nós, porque nós pensávamos, nosso Deus, que estrada maravilhosa. Depois que eu vim para Pouso Alegre, que eu conhecia Fernão Dias, eu falei, opa, aqui é mais, né, mais reto, mais seguro em alguns casos. Mas imagina uma reta, uma estrada que você consegue pôr o seu carro e viajar com uma certa segurança, um certo conforto. E você está nessa estrada caminhando e você está olhando aquela paisagem maravilhosa, está tudo muito legal, está tudo muito bacana, está tudo muito gostoso. E aí chega um determinado trecho dessa estrada, você imagina agora uma leve curva, pode ser para a esquerda ou para a direita, não importa, mas a estrada fez uma leve curva, mas nada suficiente para incomodar você. Você achou até legal, porque estava entediante, você estava numa reta, estava te dando tédio, você estava até quase dormindo. De repente a estrada fez uma pequena curva, você sentiu até uma emoção legal. E aí você continuou naquela reta direto. De repente, no final, um determinado trecho da estrada, quando você está tudo bem, você está confortável com aquilo ali, você vê uma barreira repentina, e você dá uma freada brusca em cima daquela barreira que te obriga a fazer uma curva de 90 graus. Dependendo da velocidade que você vem, você até dá uma derrapadazinha e tal, e entra naquela curva e fala, nossa, mas mudou de repente de uma coisa para outra? É isso que está acontecendo na carta aos Efésios. Você que está acompanhando desde o início, se
você pegar essa carta e ler essa carta numa sentada só, ou seja, você vai pegar a sua Bíblia, são apenas 6 capítulos, você fala, eu vou ler essa carta toda. A impressão que você vai ter, a sensação que você vai ter é justamente essa, que Paulo começou essa carta numa reta, fez uma leve curva e agora ele deu uma parada brusca. Ele começou falando, por exemplo, dos propósitos de Deus concedidos na eternidade antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa. Ele começou a falar da igreja de Jesus. E esse propósito que Paulo fala no início dessa carta envolve a criação de um único povo, a igreja de Jesus. E esse povo maravilhoso que é a igreja é um lugar que não há distinção de pessoas. Por isso Paulo diz que na igreja de Jesus Cristo haviam judeus e gentios, porque era assim que os judeus viam o mundo em épocas anteriores. Não é? O mundo era dividido para eles em 2 grandes grupos. Um grupo eram eles, os judeus. O outro grupo eram as outras gentes. E Paulo vai dizer que na igreja de Jesus, Deus reuniu, convergiu em Cristo Jesus 2 povos, fazendo deles um só. E nesse lugar chamado igreja, então há um só Pai, uma só família, um só Senhor, um só Espírito. Essa é a primeira reta que Paulo coloca para a gente. Confortável. Depois, ele faz uma leve curva para falar de como devem viver as pessoas que são chamadas para essa nova família. Então, eles devem viver dignamente o chamado para ser igreja, ou seja, eles deveriam viver de maneira apropriada esse chamado que eles tiveram em Cristo Jesus para que eles pudessem ser uma igreja. E eles deveriam também demonstrar unidade nessa nova família. Isso foi um tema que eu levantei hoje aqui na minha classe, o valor da unidade, né, e ela como pré-requisito para o avivamento. E aí, esse povo também deveria ser um povo que se regozija nas suas próprias diferenças. As pessoas são diferentes na igreja. Há uma diversidade, e não só diversidade de pessoas, mas diversidade daquilo que Deus dá às pessoas. Então nós temos dons diferentes, nós temos habilidades diferentes, nós temos talentos diferentes. E tudo isso pode ser usado por Deus na igreja para a formação desse corpo, desse povo. E para que ele também cumpra os seus propósitos e a sua missão. E esse povo também, eles deveriam se despojar da antiga maneira de viver, ou seja, não poderia mais ficar do mesmo jeito. Uma vez que eles chegaram nesse lugar, Deus os aceitou do jeito que eles são, mas Deus se recusou a deixá-los do mesmo jeito. Então o Espírito de Deus trabalha na vida dessas pessoas, fazendo delas pessoas diferentes. E aí a gente viu nos últimos textos que nós estudamos, que é um povo também que aprendeu a se submeter um ao outro. Não é? E aí, unidade, diversidade, pureza, amor e união devem caracterizar esse novo povo. Isso é uma nova reta que Paulo coloca para a gente. E a gente está confortável nisso. Nós estamos estudando isso. Que coisa maravilhosa. Ou seja, Paulo apresentou para a gente um ideal sublime de vida em Cristo Jesus. Essa deve ser a vida da igreja. E é uma estrada maravilhosa que nós precisamos trilhar. Essa de saber de onde a gente veio, quem nós somos e para onde nós estamos indo. Mas a pergunta é, tudo isso que nós vimos sobre igreja, todo esse ideal maravilhoso, imagina que nos últimos domingos pela manhã, a gente falou de mulheres que devem se sujeitar aos seus maridos, maridos que devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, filhos que devem respeitar e se submeter aos seus pais, pais que devem encorajar e ensinar os seus filhos, escravos que precisam se submeter aos seus patrões, sendo eles bons ou ruins, patrões que devem exercer justiça sobre os seus liderados, sobre os seus senhores, procurando fazer para eles o que eles gostariam que fizesse, que os seus empregados fizessem com ele. Tudo isso é um ideal de vida, mas a pergunta é, será que isso funciona? É assim? É assim na sua vida? É assim na sua casa?
É assim nas suas relações trabalhistas? Às vezes não, não é? E aonde é que está o problema? No meio dessa estrada gostosa, onde Paulo vai nos ensinar a viver como igreja, uma placa se levanta lá naquela barreira dizendo assim: bem-vindo ao mundo real. Eis que vos apresento o diabo. Ele não estava lá. Ele não apareceu diretamente até agora. Paulo menciona alguma coisa no capítulo 2 sobre regiões celestiais, sobre inimigo, aquela coisa toda, mas agora ele levanta uma placa e diz: olha, até agora eu falei de coisas maravilhosas para vocês, eu falei de um ideal de vida para vocês que muitas vezes não é a realidade da vida. A igreja nem sempre tem essa unidade toda, essa santidade toda. As famílias da igreja nem sempre é essa realidade toda que nós falamos que a Bíblia nos ensina a ser. E agora ele vai, olha, bem-vindo ao mundo real. Parou a estrada, vira 90 graus. Eu vou apresentar para vocês o diabo, o vosso adversário. E além de nos apresentar o diabo, ele nos mostra como Satanás trabalha e pensa de forma organizada. Isso é muito interessante. Você já ouviu falar em crime organizado? Antigamente, há muitos anos atrás, a bandidagem agia cada uma de um jeito. Era um assaltozinho aqui, um sequestrozinho ali. A coisa era desorganizada. Até que começou a surgir o crime organizado. E aí lá no Rio de Janeiro, na década de 70 para 80, surgiu a Falange Vermelha, Comando Vermelho, aí começou comigo, agora virou organização. Hoje você tem PCC, você tem isso, você tem aquilo. O que são essas coisas? O crime ficou organizado. E o inferno também é organizado. Pasme você, às vezes mais organizado do que a própria igreja de Jesus. Age numa sintonia, com objetivo específico, com missão específica, com alvo específico, com direção específica. O inferno, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Se a gente pudesse ter um olhar assim espiritual e a cortina abrisse para nós, eu imagino que não tem um capetinha que sai, né? Que não tem uma missão específica naquele dia para realizar. Tudo muito bem estrategado. Não são ações desconexas. É uma milícia organizada com propósitos definidos. Por isso que Paulo vai falar em potestades, principados, autoridades, que são coisas específicas. Então, se Deus está fazendo algo novo na vida das pessoas, essa milícia organizada do inferno se levanta para tentar reverter o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Se Deus está redimindo pessoas para viver em pureza espiritual, então essa milícia organizada se levanta para tentar as pessoas ao pecado. Se Deus está levantando um povo para viver em unidade, em harmonia, então essa milícia espiritual se levanta para jogar no meio do povo de Deus a semente da discórdia. É por isso que você vê tanta coisa esquisita dentro da igreja. É por isso que você, às vezes, ouve na igreja falas que você não acredita que podem sair de dentro ou do meio do povo de Deus. É por isso que você vê, às vezes, dentro da igreja, pensamentos e organizações que se estruturam entre 2 ou 3 pessoas e que saem conceitos, falas ou coisas que você fala assim: nossa, mas será que é disso que Paulo estava falando quando ele falou de igreja nos capítulos 3, 4, 5 e até metade do verso de número 6? Não, não é. Então, qual é o problema? O problema é esse. O problema é que tem uma coisa organizada que também está no meio disso tudo. E que se o povo de Deus se levanta então para ser unido, se Deus levantou esse povo para viver em união e santidade, nós temos também forças espirituais, organizações espirituais que vão jogar a sementezinha da discórdia, que vão jogar a sementezinha da desilusão, que vão jogar a sementezinha do pecado, para que esse povo não cresça dessa forma. Porque se crescer vai revolucionar o mundo, não é?
E ainda que Deus, em Cristo Jesus, ele veio pavimentando para nós uma estrada maravilhosa, onde há união, harmonia e pureza, onde as famílias devem se respeitar e se amar, onde as pessoas, mesmo sendo diferentes, elas deveriam ter o mesmo objetivo, mesmo Deus estando pavimentado essa estrada para nós. A realidade é que, enquanto a igreja estiver no mundo, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós viveremos muitas aflições. O cristão, ele precisa entender que ele vai enfrentar um conflito até o dia da sua morte. Muito desse conflito é com o inimigo de Deus. E que se torna o seu adversário, o seu inimigo também. E aí o capítulo 6, né, de 10 a 20, que é o que a gente está entrando agora, é uma chamada para essa batalha. Esse capítulo 6, versos de 10 a 20, Paulo está usando uma linguagem aqui no original, nós não percebemos essa linguagem, porque é uma tradução para o nosso português, mas ele está usando uma linguagem marcial, uma linguagem militar. Ele está chamando o povo para a luta. O chamado aqui é para a gente ser forte, é para a gente ser valente, é para a gente ser lutador. Então você imagina uma coisa, que nós falamos aqui, por exemplo, sobre o plano ideal de Deus para as famílias. A gente falou disso quando nós começamos a entrar no capítulo 5, no verso, se não me engano, a partir do verso 20, 22. Nós começamos a falar do ideal de Deus para a família. Então, esposa, você deve se sujeitar ao seu marido. Esse é o ideal de Deus para a sua família. Tá certo? E a gente viu aqui exatamente o que significam essas coisas. A gente viu aqui que o ideal de Deus é que os maridos, eles amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. O ideal de Deus é que os filhos obedeçam aos pais. O ideal de Deus para sua casa é que os pais sejam encorajadores de filhos. O ideal de Deus na sua relação trabalhista é que servos e senhores, patrão e empregados, se tratem com justiça. Esse é o ideal de Deus. Mas aí você olha para a sua vida, você olha para a sua igreja, você olha para o seu trabalho, você olha para a sua família, e você começa a pensar, nossa, mas isso não está acontecendo aqui. Nada disso está acontecendo. A gente viu aqui sobre unidade da igreja, diversidade de dons, comunhão, vida de gratidão, tantas coisas boas, mas aí você pensa, mas eu estou longe disso. Eu não vivo essa comunhão com a igreja. Eu não tenho essa vida de me unir com o povo de Deus na comunhão bíblica. Essas coisas estão longe da sua vida. E aí a gente começa a olhar para esse texto de Paulo, e aí a gente começa aqui, eu aprendo, né, isso foi uma coisa que eu tirei para a minha vida aqui, que esse texto está me dizendo o seguinte, olha Paulo, em lugar de você viver na passividade, se lamentando e reclamando porque as coisas que você ouve falar na Bíblia não se encaixam na sua vida, na sua igreja, nas suas relações, você precisa levantar a sua cabeça e lutar contra essas coisas. Lute contra o inimigo. E lute usando as armas corretas, não as que você tem. Porque as que você tem não servem para essa luta. Porque essa luta não é uma coisa humana, é uma coisa espiritual. Então tem momentos da nossa vida como igreja que é para a gente orar. Isso nunca deve faltar na nossa vida. A igreja ela precisa orar incessantemente, mais do que a gente faz. Eu citei hoje na minha classe ali embaixo o exemplo dos moravianos, que depois deles se acertarem em unidade, depois que eles viveram em unidade, eles chegaram todos desorganizados, foram reunidos em torno da palavra de Deus, depois de muitas discussões e brigas, resolveram andar em unidade, fizeram o propósito da oração. Isso no século XVIII, 17 para 18. Vamos orar? Vamos orar. Vamos fazer um relógio de oração? Vamos fazer um relógio de oração. 24 horas de oração. Vamos fazer 24 horas de oração. Você vai orar 30 minutos, você vai orar 20, você vai orar 1, 24, beleza. Durou 100 anos. 100 anos. Deve estar orando até hoje, como eu falei ali. 100 anos de oração. E produziu um dos maiores avivamentos que nós ouvimos falar no século XVIII. Foi a partir desse avivamento que você tem a conversão de um dos grandes nomes da história do cristianismo, que é John Wesley.
fruto do avivamento dos moravianos. Olha que coisa maravilhosa. Foi esse avivamento de 100 anos de oração que fez 2 jovens de 20 anos de idade, uma vez, decidir, a partir do conhecimento que eles tiveram, que na África havia um grupo de escravos sendo oprimidos e levados, às vezes, até ao estágio da morte. Esses 2 jovens de 20 anos de idade pensaram assim: nossa, nós precisamos ir lá evangelizar esses africanos. E aí mandaram uma carta lá para o senhor daqueles escravos, e o senhor do escravo disse assim: não, aqui não vai entrar. Não quero essa doutrina aqui, não quero essa palavra aqui. Não vamos deixar eles entrarem. E eles falaram o seguinte: se a gente vender a nossa vida para você, e se a gente aos 20 anos de idade, nós nos tornarmos seus escravos. Aí o cara, então quero ver se isso é verdade. Comprou eles, com dinheiro da sua própria compra, eles pagaram a sua passagem e foram para a África. E no caminho não, desculpa, na despedida ali naquele navio, os familiares, os amigos, olharam para aqueles jovens. Isso é história verídica, tá, irmão? Não é conto, não. Por que vocês estão fazendo isso? E a resposta que eles deram àquelas pessoas foi o seguinte: nós estamos indo fazer a obra do Senhor Jesus, para que ele saiba que o sacrifício dele valeu a pena e que ele vai colher frutos do seu sacrifício. Você sabe o que é isso? Avivamento. Isso é avivamento, precedido por união da igreja e por oração. E Paulo falou sobre isso, nós falamos sobre isso. Tem momentos, então, que é para orar, mas tem momentos que é para lutar. Então, quando Moisés saiu do Egito, por exemplo, ele saiu com aquela tropa e foi caminhando e caminhando, chegou em Piairote, o mar vermelho na sua frente, os egípcios vindo atrás. Ele fez aquilo que disseram a ele para fazer. Vamos orar. Não é isso que as pessoas dizem para a gente? Vamos orar. E ele orou ao Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Viu, Camila? E o que Deus disse para ele? Está orando por quê? Por que você está orando? Não é hora de orar. É hora de você pegar esse pedaço de pau que está na sua mão, essa arma que eu já te dei, essa arma que você já tem lutado contra Faraó, isso que já está dentro da sua vida. Pega isso e, em vez de ficar me perguntando o tempo todo o que você tem que fazer, dá uma paulada no meio dessas águas que o mar vai se abrir. Entende isso? Tem hora que é para orar, tem hora que é para você usar o que Deus já colocou na sua vida. Tem hora que é para ajoelhar, tem hora que é para chorar, tem hora que é para se quebrantar, e tem hora que é para usar o arsenal espiritual que Deus já tem dado a você, que você vem todo final de semana aqui encher a sua vida disso, se municiar disso. Tem hora que é para você usar isso na sua vida e parar de ficar reclamando o tempo todo e orando. Vou fazer igual meu filho agora, meu filho Davi. Cadê ele? Deve estar lá para cima em algum lugar, né? Eu ouvi um amém aí? Ele fala isso lá em casa de vez em quando. O que é comida? Eu ouvi um amém aí? Então tem hora que é para você usar isso que Deus deu a você. Presta atenção numa coisa. E vamos chegar lá. Só que é só domingo que vem. Não, hoje é só até o verso 12. Hoje eu estou apresentando o inimigo. Hoje eu estou apresentando ele. Mas nós vamos falar disso, em nome de Jesus. E detalhe, aproveita e já vê um hino para a semana que vem. Não pode faltar um hino, já combina com Lucas e tudo. Presta atenção. Quando Paulo diz, aí no verso 10, né, finalmente, essa palavra finalmente, ela pode ser traduzida de 2 formas. A primeira delas é o seguinte: olha, depois que eu já falei tudo isso, agora eu vou falar disso. Finalmente eu vou encerrar aqui falando disso. Mas esse finalmente aí, ele tem uma outra forma de nós entendermos ele, que é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, irmãos, a partir de agora, depois de que eu falei tudo isso para vocês, a partir de agora, desde o dia da conversão de vocês até o dia em que nós vamos reinar com Cristo, nós teremos que enfrentar uma batalha sem tréguas, sem cessar fogo, sem bandeira branca. É todo dia. Ou seja, o inferno não para você descansar.
é o tempo todo. Pelo contrário, ele fica esperando justamente o dia que você vai se cansar. Ele fica esperando justamente o dia do cansaço para entrar dentro das famílias, para entrar dentro das igrejas, para destruir pessoas, para plantar a semente da discórdia, para estimular o pecado. É o dia que você cansa. Porque essa batalha não tem trégua. Por isso que há necessidade de nós conhecermos o nosso verdadeiro inimigo. Porque a pior coisa que tem é você lutar contra quem você não conhece. E isso pode gerar um caos e coloca pessoas umas contra as outras. Esses dias eu estava em casa e a Paula virou para mim e falou assim: pai, você já viu um filme chamado Alerta Lobo? Eu falei: não, nunca vi, filha. Dá uma olhada lá. Aí eu fui, procurei lá na Netflix, estava lá o filme. Eu não sei se ele é de 2007, 2017, alguma coisa assim. É um filme francês. E ele dá uma história muito interessante. Vou resumir aqui, um spoilerzinho muito pequenininho. Porque ele diz o seguinte: o país está em guerra. Né? E nessa guerra, eles são pilotos e tripulação de submarinos nucleares. O filme gira em torno disso, de submarinos nucleares franceses. E eles identificavam no fundo do mar, através do som das águas, se tinha inimigo. E um rapaz identificou que ouviu um som de um submarino russo que já tinha sido dado como destruído. Não, isso não pode acontecer, o submarino está destruído. Ninguém acreditou naquele rapaz. Depois, há uma outra investida de um submarino francês nuclear andando lá por debaixo do mar, e aí, pum, sai um míssil nuclear. Quem lançou esse míssil? Quem lançou foram os russos, daquele navio, daquele submarino. Os caras, nossa, lançaram o míssil desse submarino, então realmente os russos estão decretando guerra. O que é que nós vamos fazer? Lançam nele também. E uma vez que o presidente francês deu a ordem para lançar o míssil, nada mais muda isso. Nem o presidente francês poderia pegar e ligar. Gente, foi um engano. Não, não pode, porque eles acham que o presidente estava a serviço do inimigo fazendo aquilo. Então, uma vez a ordem dada, criptografada e traduzida, não podia ser impedida. O navio saiu com aquela missão, o submarino. Vamos mandar um míssil para a Rússia. Só que nesse interim, descobriram que quem estava no submarino russo não eram os russos, eram os jihadistas, criando uma guerra entre dois países que não estavam em guerra. Nossa, e agora? O que a gente vai fazer para parar isso? Não consegue parar. Sabe o que a França fez? Mandou um outro submarino amigo para destruir o seu próprio amigo. E eram aí a drama do filme, né? Eram tripulações amigas. Quando você não sabe contra quem você está lutando, você se vira um contra o outro. Entende isso? Quando você não sabe quem é o seu inimigo de fato, quando você não identifica a guerra, o propósito, a missão, você se volta um contra o outro. Isso é um dos maiores problemas que a gente vê hoje no meio do povo de Deus. O povo se voltando um contra o outro. Todo mundo está trabalhando na mesma coisa, mas um contra o outro. Então a gente precisa conhecer o inimigo da gente. Então, antes mesmo da gente falar de como combater esse inimigo, que a gente vai falar isso posteriormente, né, no domingo que vem, Paulo vai descrever esse inimigo. E nessa descrição, ele nos fornece 3 características do inimigo da igreja, do inimigo da sua alma. Primeiro, ele é poderoso. Okay? Nunca subestime o diabo. Foi lá em Éfeso, nessa cidade, onde uma pessoa endemoniada estava aterrorizando a cidade. 2 discípulos se aproximaram dele e tentaram expulsar esse demônio sem conhecer a Jesus e sem conhecer direito o demônio. A Bíblia diz, está lá em Atos, que o demônio voou em cima dos 2 discípulos, rasgou a roupa dos 2 e botou os 2 para correr. Então não subestime o diabo. Foi em Éfeso que depois que o evangelho entrou, houve uma grande fogueira queimando livros de magia, livros de bruxaria, tudo aqui nessa cidade chamada Éfeso. Então os efésios, eles já entenderam quando Paulo começou a falar de potestades, autoridades e poderes malignos. Agora Paulo, ele sistematiza para que eles entendam como que o inferno trabalha organizado e o poder deles. Por isso que ele vai falar em principados e potestades.
E esses termos dizem de poder, de autoridade. São forças espirituais do mal que exercem seu poder para tentar minar a obra de Cristo dentro da igreja. Isso acontece. Ainda que ela não prevaleça sobre a Cristo, essas forças, esses poderes, essas inteligências espirituais não prevaleçam sobre Cristo, mas é capaz de levar o povo de Deus ao sofrimento, e à dor, e à divisão, e a dificultar. Depois ele usa o termo dominadores desse mundo de trevas. Essa palavra que Paulo vai usar aqui é uma palavra que os gregos usavam para falar de deuses da astrologia, que tinham o poder de definir, a força de definir o destino das pessoas. Então Paulo vai usar justamente essa palavra para dizer dessas autoridades. Você já deve ter ouvido falar na mitologia grega o deus Zeus. Zeus era chamado de Cosmocratos. É justamente a palavra que Paulo está usando aqui para dizer que eles eram autoridades. E a impressão que eu tenho dessa descrição dos poderes do mal é que, a despeito de Deus já ter decretado a vitória em Cristo Jesus na cruz, o diabo não aceitou isso. E o inferno não aceitou isso. Então, eles trabalham o tempo todo com essa ilusão de que vai machucar e destruir o povo de Deus. E causa sofrimento. Então, essas forças ainda agem com poder e atuação nesse mundo, onde as trevas ainda têm o seu espaço. Outra descrição que Paulo dá desses poderes, porque poder, ele não é bom nem ruim, ele é poder, mas Paulo vai dizer são poderes malignos, não é? Então, depende muito do uso do poder. E aqui é maligno, esses poderes são malignos e o objetivo é a destruição. Por isso que eles são dominadores desse mundo em trevas. E é nesse ambiente de escuridão, de ignorância, de malignidade que esses poderes atuam na vida das pessoas. Não é uma coisa totalmente declarada. São forças espirituais do mal que atuam nessas regiões celestiais que Paulo vai dizer. Que regiões são essas? Aquilo que é invisível para nós, a gente não vê. É uma guerra cósmica, a gente não vê. Os nossos olhos humanos não compreendem isso, a gente só sente o efeito. A igreja sente o efeito disso. Isso quer dizer que as trevas e o mal caracterizam as ações desses poderes. Por isso eles são inescrupulosos, sorrateiros, implacáveis, maldosos, e o objetivo sempre é destruir o que Cristo está construindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O diabo, ele age assim. Ele age sorrateiramente. Ele age maliciosamente. O objetivo é o quê? Destruir o que Deus, primeiro, está fazendo na sua vida. Deus está reconstruindo a sua vida. Deus está tratando do seu coração. Deus está cuidando da sua espiritualidade. Essas forças espirituais tentam destruir. Deus está tratando da igreja, Deus está tratando da unidade da igreja, Deus está trabalhando a união da igreja, essas forças espirituais vão plantando a semente da desconfiança, da discórdia, daqueles comportamentos que não unem, só separam. Deus está tratando da sua família, tá, bacana, Satanás vai lá e coloca a semente da discórdia dentro da casa, a rebeldia, a insubmissão, a falta de amor, ele vai plantando isso lá para destruir aquilo que Deus está começando a fazer na sua casa e na sua família. Nossa luta, então, não é contra poderes, contra qualquer poder, é uma luta contra poderes malignos que não tem remorso, não tem ética, não tem moral, não tem nenhum código de conduta, simplesmente age com muita inescrupulosidade. E por último, ele vai falar que são astutos, não é? Paulo usa o termo ciladas, e essa palavra aí que Paulo está usando é uma palavra que no grego ela é interessante, que é da onde vem a nossa palavra método, ok? A palavra cilada aí traduzida para você, do grego metoneia, é da onde vem a nossa palavra método, ou seja, ele está falando dos métodos que Satanás usa, sorrateiros, astutos, cheio de malícia. Isso significa que a gente nem sempre deve esperar de Satanás uma luta aberta e explícita. Uma vez eu estava conversando com um irmão aqui, eu falei para ele o seguinte, olha, você chega lá no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é o lugar onde tem mais centro de macumba no Brasil. É desse jeito. Na minha infância era comum os meus amiguinhos, os pais deles,
serem pai de santo, mãe de santo. Já brinquei muito dentro de centro de macumba. Muito. Porque isso era comum para todos nós. E quando o diabo se manifesta num lugar desse, pronto, não tem diferença, tá ali, vamos quebrar mesmo, é isso aí. Agora, quando é surrateiro, disfarçado, que dificuldade. Você sabe que está ali. Você sabe que está agindo. Você sabe que ele está plantando a coisa, mas ele não se manifesta. Aí é mais difícil. Então, nem sempre a luta é declarada. A Bíblia diz que ele pode se vestir de anjo de luz. Sabe o que é isso? Da mesma forma que ele pode atacar como um lobo, ele pode se fazer de ovelha e entrar no meio do povo de Deus. Olha que coisa surrateira. Do mesmo jeito que Satanás pode se manifestar de uma forma como um lobo entra no meio, né, de rugir como um leão e como um lobo, da mesma forma ele pode colocar uma capa de ovelha e entrar surrateiramente no meio do povo de Deus e ali jogando a semente da discórdia, e da briga, e da desarmonia, e da falta de santidade. E uma das palavras, escuta isso, que Satanás mais usa dentro da igreja é assim, ó, não tem nada a ver. Não foi bem assim que o pastor disse. Não é bem como o pastor está dizendo. Já ouviu isso lá no Éden, gente? A mesma frase. Não é bem assim como seu professor de escola bíblica ensinou. Não é bem desse jeito como seu pai está ensinando, como sua mãe está ensinando, como o crente da sua casa. Não é bem desse jeito. Isso é demais. Não é bem desse jeito. Uma das palavras mais usadas por Satanás de forma surrateira. E muitos crentes se enganam e são levados a se voltarem uns contra os outros. E Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Houve um teólogo no século passado, morreu, se não me engano, em 1981. Ele chama Martyn Lloyd-Jones, muito conhecido entre nós. E ele, uma vez falando sobre esse texto, ele diz o seguinte, que uma das maiores astúcias do diabo é plantar na cabeça das pessoas que ele não existe. Ele ainda atribuiu muitas causas das más condições da igreja ao esquecimento do diabo, como se a igreja estivesse esquecendo essas astutas ciladas do diabo. E eu volto a dizer aqui, coisa que eu já falei aqui diversas vezes, que talvez uma das palavras mais importantes para nós hoje chama discernimento. Discernimento dos fenômenos, discernimento da coisa. Você precisa discernir, presta atenção nisso, você crente dessa igreja. Presta atenção nisso. Você precisa discernir quando a bola do jogo está com você, quando a bola de jogo está com o diabo e quando ela está com Deus. Isso é discernimento espiritual. Quando a bola está contigo, ou seja, você é o responsável do negócio. Quando a bola está com Satanás, ou seja, ele está fazendo a arruaça, e quando Deus é que está no controle de tudo. Isso é discernimento espiritual o nome disso. E a gente não pode fechar os ouvidos para essa palavra. Tá certo? A pergunta é, para a gente caminhar para o final agora, como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode vencer isso? Como é que a gente pode combater? Porque a gente já viu que é poderoso, que é astuto, a gente já viu que é poderoso, a gente já viu que é astuto, a gente já viu que, né, são coisas assim difíceis da gente lidar. Paulo vai dizer, olha, vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que você precisa fazer, essa é a primeira orientação de Paulo. O poder é de Deus, mas ele nos orienta a uma ação. Nós precisamos nos fortalecer. Hoje eu falava de unidade com a minha classe, eu disse para eles, isso é uma coisa que nós precisamos decidir ser. Não é de qualquer jeito. Eu estou falando aqui para vocês de unidade, né, uma coisa maravilhosa, mas você pode chegar lá no banco da igreja, sentado do lado do irmão que botou uma Bíblia igual um tijolo assim, e disse para você assim, esse é meu lugar. Às vezes a gente fala muito disso aqui, de receber as pessoas bem, não é? Aí chega um culto de domingo à noite, você é crente da igreja, vai no banheiro, bota uma Bíblia grandona ali, marca o seu lugar, quando você volta o visitante chegou, sentou no seu lugar, aí você fica todo incomodado. Você não faz isso na sua casa, faz? Você deixa a gente sentar na sua cadeira preferida, aquela que você dorme? Você não faz isso na sua casa, sentou no meu lugar.
Nosso trabalho é levantar e deixar o visitante sentar. Até que ele deixe de ser visitante e aprenda a levantar para os outros. Amém ou não, irmãos? É assim que funciona. O visitante chegou aqui, a honra é dele. Sentou no meu lugar, opa, quer que eu limpe para você? Quer um copo d'água? Um lanche do Brito? O dia que ele não for mais visitante, ele vai aprender a fazer isso com os outros, porque ele também não pode ser um visitante eterno. Tá certo? Ele vai aprender a fazer com os outros. Então, são decisões que nós tomamos. Não pode haver passividade. A gente precisa trabalhar para nos fortalecermos no Senhor. E como que isso pode ser feito? Presta atenção. Tá? O Manuel, coloca Efésios 5, verso 15 a 21. Paulo vai dizer aí uma ação que nós devemos tomar para nos fortalecermos no Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, sem noção, não sabe o que está acontecendo, não percebe os fenômenos, não percebe as ardilosas astutas do diabo. Ele vai dizer, fique esperto, mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E ele vai dizer, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando dentre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a primeira parte que você precisa entender. É assim que nós nos fortalecemos no Senhor. Não fazer isso aqui, nós vamos nos enfraquecendo e dando brecha a Satanás para criar discórdia entre nós. Agora vai lá em Tiago, capítulo 4, verso 1. Tiago também vai dar a receita dele, como que a gente fortalece no Senhor. Né? Então ele vai dizer, olha, de onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vem comigo, tá? Quando for para parar eu te falo. Pode ir. Vocês cobiçam coisas, mas vocês não têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que vocês desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm porque vocês não pedem. Quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo vai se fazer inimigo de Deus. Não tem jeito. Ou vocês acham que sem razão a Escritura diz que o Espírito que nele habita tem ciúmes fortes de vocês? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Verso 9. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso de vocês e alegria por lamento. Vai para diante. Humilhem-se diante de Deus. E aí sim, o Senhor exaltará vocês. Pode parar. Olha aí, ó, como é que você vence o diabo. Olha como é que você se fortalece no Senhor com essas coisas. Né? E aí, viva isso aí que você vai ver a diferença na sua vida, na sua casa e na sua família. Depois ele diz assim, agora você tem que vestir toda a armadura de Deus, que ele vai dar para a gente semana que vem. Ou seja, use todas as armas que Deus coloca à sua disposição para usar nessa guerra. E essas armas nós vamos ver na próxima semana. Amém? Como é que a gente conclui isso aqui? Como é que a gente vai concluir? Agora você sabe com quem que você está lutando. Paulo veio numa estrada maravilhosa, uma estrada pavimentada, gostosa. Depois ele falou da nossa vida na igreja. De repente levantou uma placa, um bloqueio nessa estrada. Eis que vos apresento o diabo, o Satanás, o cabuncre, o escabroso, sei lá como é que é, o cardido. Eis que vos apresento o inimigo de vocês. Seu inimigo não é o seu irmão. O seu inimigo não é o seu pai, a sua mãe, não é isso. Sua esposa, o seu marido. Você é um crente em Jesus, Paulo está dizendo, o seu inimigo está em outra realidade. E ele age sorrateiramente. Eis que vos apresento o Satanás.
E aí, agora você sabe com quem você está lutando. O que você deve fazer? Primeiro, lembre-se, você não está livre das tentações e das influências malignas. Você não está livre disso. Você pode ser tentado. Influências espirituais podem bater na porta da sua vida. Cuidado com isso. Peça a Deus discernimento. Ore por isso. Fala, Senhor, eu preciso entender o mundo também com olhos espirituais. Eu preciso entender os fenômenos. Eu preciso entender por que eu brigo tanto com a minha mulher, com o meu marido, com meus filhos. Preciso entender isso, Senhor. Eu preciso entender, ó Deus, por que eu não tenho paz no coração. Eu preciso entender, Senhor, por que eu vou para a igreja e eu não consigo viver o prazer com meus irmãos, eu só estou metido em confusão. Eu preciso entender isso, Senhor. Eu preciso entender, ó Deus, por que eu não me regozijo pela salvação. Eu preciso entender essas coisas. Será que não tem alguma coisa para além disso que eu não estou vendo? Ore a Deus e peça discernimento espiritual pela sua vida. Ao identificar o inimigo, desarme ele. Como é que você desarma? Não se permita levar pelas suas astúcias. Desarma logo. Eu sei. Minha avó sempre dizia assim, a minha avó era assim. Ó. Eu peguei isso aí, funcionou algumas vezes, tá, irmão? Sumiu uma coisa dentro de casa, todo mundo batendo cabeça procurando. A minha avó, lá e tal, então todo mundo batendo cabeça, a minha avó falava assim, eu já sei, Satanás, tira o rabo de cima desse negócio. O negócio não aparecia, irmão. Já fez isso? Eu fiz isso algumas vezes, e até hoje lá em casa faz isso. Tira o rabo de cima, ele está com o rabo em cima dessa chave. Como é que aparecia o negócio? Então, cara, desarma Satanás. Desarma ele. Se ele está plantando no seu coração inimizade, refaça a amizade. Se ele está plantando em você desânimo, passa por cima do desânimo. Se ele está colocando no seu coração um espírito crítico, começa a dar glória a Deus por tudo. Eu aprendi isso. Eu sentava numa escola bíblica dominical, o professor pegava, porque Deus, o isso e aquilo, e pai, eu não entendia nada que o cara estava falando. Eu falei, rapaz, esse cara não tinha condições de estar aí. Até que um dia o Espírito de Deus virou para mim e disse assim no banco da igreja, você sabe por que ele está ali, Paulo? Porque você é um covarde, era você que deveria estar lá fazendo o que ele está fazendo. Você é um pecador covarde, ele tem mais coragem do que você, ele tem menos conhecimento do que você, ele tem menos dom do que você. Eu dei tudo a você e você é um covarde sentado no banco da igreja criticando uma pessoa que eu levantei de todo o coração para ensinar a sua vida. Nunca mais fui a mesma pessoa. Depois desse dia. Desarme o Satanás. Desarticule ele. Já preguei sobre isso aqui uma vez. Não seja passivo nessa batalha. Lute com as armas que Deus oferece a você. Deus já colocou isso no seu coração, na sua vida. Você é crente, o Espírito Santo está na sua vida. E o Espírito Santo potencializa e capacita para você para lutar contra todas as artimanhas que Satanás coloca na sua vida. Tudo, ele já te potencializa para isso. Ele pode te dar discernimento, ele coloca perdão no seu coração, ele coloca a prazer de estar na presença de Deus no seu coração. Todas essas coisas Deus já põe, já está aí. Então tem hora que não é para ficar orando mais. Não é que você não tem que parar de orar, não é sobre isso, tá, gente? Tem hora que a questão não é sobre oração, não é sobre quebrantamento, é sobre ação. Ação em direção àquilo que Deus quer fazer em nós e entre nós. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra que o Senhor nos permite aqui nesta manhã. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, aplique isso no coração dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, cumprimenta ela.